Em complemento ao que o Rafa falou, falando um pouquinho dos caçambeiros das prefeituras, né? Primeiro que eu acho que, assim, como o Rafa ponderou muito bem, o transportador, que a gente chama de caçambeiro, numa linguagem mais popular, é o setor que existe o maior número de competidores. E a gente vem de uma cultura lá de trás, em que a legislação não existia até então. A legislação começou a nascer no Brasil em 2002. O grande marco foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Se a gente parar para pensar que a gente gera resíduo desde os primórdios, então assim, quem está nesse mercado de caçambinha, às vezes o cara já trabalha, era o pai, era o avô, o cara começou com um caminhãozinho e foi crescendo. Então era muito comum, era natural, a cultura era pegar o entulho e descartar em qualquer terreno baldio, porque não existia uma legislação, não existia uma fiscalização. Então, com o passar dos anos, a lei foi evoluindo, só que a infraestrutura do contexto que você vai estar inserido, muitas vezes não acompanha a mesma velocidade em com que a lei acontece. Eu costumo dizer que no Brasil, às vezes, a lei é uma sugestão. A lei ela é criada, mas ela não é impositiva, que ela foi criada hoje, amanhã você tem que cumprir. Você tem que criar mecanismos para que a lei consiga ser cumprida. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade lá de pequeno, 100 mil habitantes. O Brasil hoje são 5.500 habitantes, 5.500 cidades. O Brasil é um país continental. Cabe em várias Europas dentro do Brasil. Então, sim, são mais de 200 milhões de habitantes. Se a gente pensar que grande parte das cidades são pequenas, são lá 100, 50 mil habitantes, aquelas cidades ali, primeiro, não tem nem legislação às vezes. Então a lei demora para surgir a lei. Então a Polícia Nacional de 2010, você está falando de 12 anos atrás, falou, olha, todo município tem que ter um plano de resíduos sólidos, tem que ter um plano de resíduos de construção civil. Então, até o município conseguir entender que esse plano, ter acesso àquele recurso federal, começar a desenvolver, contratar uma consultoria, fazer um diagnóstico do município, isso toma muito tempo. Infelizmente, a gestão pública também, a cada 4 anos tem uma troca de poder. Então, às vezes você tem um grande projeto lindo, maravilhoso, quando você vai colocar a mão na massa, entra outro governo, trocam-se as pessoas. E é nesse processo todo, que o caçambeiro é um dos grandes atores que conecta quem gera com quem recebe, ele já está acostumado a se jogar em qualquer lugar, porque ninguém fiscaliza. Aí finalmente chegou na minha cidade, depois de 20, 30 anos que a pessoa trabalha com aquilo, uma lei que fala que eu tenho que descartar de forma correta. Só que na minha cidade eu tenho um aterro sanitário, não tem nem sequer um aterro de inertes. E pela legislação eu não posso mandar um aterro sanitário. E aí vai criando-se situações que às vezes o prefeito toma uma multa, é o Ministério Público, e às vezes o caçambeiro é visto como um grande vilão. Mas a gente não tem que falar só de São Paulo, que é uma grande capital, a gente tem que falar do Brasil. A realidade do Brasil, que são pequenas e médias cidades, é que ou não tem legislação, ou tem a legislação, mas não tem uma infraestrutura que dê condições, até mesmo para o transportador, descartar de forma correta. Então, assim, é justo culpar o cara? Peraí, o cara já faz há 300 mil anos. A legislação surgiu ontem. Eu não tenho um local correto. Então, é muito superficial a gente julgar isso. E como o Rafa ponderou muito bem, a administração pública ela é parte fundamental do processo. E os gestores públicos, eles funcionam, na sua grande maioria, por inércia. O que é inércia? Pô, eu assumi uma gestão de uma prefeitura. Eu já tenho um modus operandi funcionando ali da coleta e destinação do entulho, do resíduo. O prefeito não vê nem resíduo de construção civil, ele vê coleta pública ali. Ele acha que o problema dele é o lixo domiciliar que vai coletar nas residências. Só que ele vê muitas vezes a formiguinha e esquece do elefante. Então, assim, o entulho, eu costumo dizer que ele é um problema oculto. A gente tem um problema oculto que cada vez ele é gigantesco e ninguém tá vendo. Só que uma hora que a gente vai assustar, sim, já é uma bola de neve. Então, assim, a gente hoje gera 100 milhões de toneladas de resíduo por ano. A gente representa mais de 50% do problema. Até quando a gente vai ser negligente e deixar o entulho em segundo plano? Eu costumo dizer que o entulho é o patinho feio do resíduo. Porque todo mundo fala que o plástico é o grande vilão, os oceanos, não tenho dúvidas que o plástico é um grande vilão. Mas ninguém se preocupa com o entulho. Então, assim, parece que a gente está sempre em segundo, terceiro ou quarto plano. Então, assim, não adianta a gente reclamar. A gente tem que primeiro enxergar o copo meio cheio. Não tinha lei, hoje tem lei. Não tinha infraestrutura, hoje está começando a criar infraestrutura. Então, é natural, o mercado vai se adaptando e vai se organizando. Agora, como o Rafa falou muito bem, a gente tem que criar regulamentação. Se eu tenho hoje uma lei e estou regulamentando o transportador, eu tenho que dar condições para que ele trabalhe. E eu tenho que criar mecanismos para que ele seja fiscalizado. Então, acho que é um conjunto de fatores. Com certeza, a capacitação do gestor público é fundamental. O encontro que o Rafa ponderou muito bem, a gente tem 5.500 cidades. Quantos secretários de meio ambiente tem no país? Esses secretários eles têm que ser capacitados. O problema hoje é conhecimento técnico. A questão hoje são parcerias público-privadas com empresas capacitadas e como viabilizar do ponto de vista financeiro. A famosa taxa do lixo que até então se cobrava e por uma questão política não foi cobrada, de alguma maneira velada, porque ela é cobrada de outras maneiras.
Então quem quer implantar uma política pública efetiva tem que buscar maneiras de viabilizar aquilo. Qual que eu acho que é a conta mais simples que qualquer prefeitura pode fazer? Bom, você já tem uma operação rodando. Com certeza, a sua prefeitura, se não tiver um aterro, alguma área licenciada, esse resíduo vai parar no terreno baldio. Então a prefeitura já tem naturalmente na sua planilha um custo para coleta corretiva daquele resíduo. Mas hoje não é vantajoso para ela deixar dessa maneira? Não é vantajoso, isso é cômodo. Eu falei da inércia. O que é inércia? Eu já peguei a prefeitura daquele modus operandi, eu estou gastando X milhões por ano com aquela coleta e eu deixo isso funcionando. Eu tenho tantas prioridades, segurança, educação, blá, 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 e aí quando você vê, o entulho é o último da lista de novo. Então assim, a gente tem que mostrar para o gestor público que ele pode ter ganho. Então assim, a gente dá sempre o exemplo do case de Jundiaí, que é uma realidade. Jundiaí economiza mais de 10 milhões de reais todos os anos, porque ela tinha lá mais de 1.000 pontos viciados de descarte regular de entulho. Não tô dizendo, isso foi zerado, mas hoje são menos de 30, porque ela implantou um sistema, ela tem uma legislação, ela tirou do caçambeiro, inclusive, a taxa para a disposição final. Hoje o caçambeiro, o transportador, ele só conecta quem gera com quem recebe. Quem gera paga a taxa para a prefeitura. Mas esse modelo não funciona para a cidade de São Paulo, que é um país. Ela funcionaria para cidades pequenas ou médias. Como Jundiaí. Então, assim, o Rafa falou muito bem também a questão do transportador. O transportador é um gerenciador. Porque às vezes quando a gente contrata um caçambeiro, a gente não está pagando pro cara só transportar. Ele paga para transportar e destinar. E onde é que está a lacuna? Muitas vezes a gente paga o pacote cheio e o cara não destina de forma correta. Sim. Então ele recebe aquele dinheiro e não descarta de forma correta. E você que é o gerador, que é o responsável, não se preocupa em pedir um CTR, pedir uma comprovação daquilo. É que pra ele é mais vantajoso financeiramente, né? E muitas vezes aquele mercado é tão competitivo que não é que ele não cobra a disposição final, ele não cobra mesmo, porque ele já tá no preço dele só transportar. Ele não vai pagar e o concorrente dele também não paga, então é natural pra ele às vezes cobrar um preço baratinho. Esse preço tá defasado, a gente tem que nivelar esse mercado. Da mesma forma que a Brecon fez isso com as usinas através do programa de qualidade setorial, a gente tem buscado auxiliar também os transportadores, porque a gente também depende deles. Sim. Então a gente tá subindo a régua, mas é um processo. Concorda? E na cadeia da construção civil, Everton, onde está o transportador? Então, como eu falei, ele é o elo entre quem gera e quem recebe. Então ele é o elo fundamental, porque sem ele você não consegue descartar. Como o Rafa ponderou bem, existe o desconhecimento do gerador e muitas vezes o destinatário tem um grande concorrente, que são as áreas que é a disposição regular do entulho. Então, às vezes você tem lá 20, 30 opções de recicladores numa cidade média ou grande. Só que você tem 1.000, 2.000, 3.000 opções para descartar de forma regular. O que você prefere? Pagar para jogar fora ou pagar zero e a prefeitura amanhã vai lá e coleta? Eu jogaria também na rua, né? Mas... Não, eu falo pro financeiro, Everton. Eu sei que o ideal não é fazer isso. Mas o caçambeiro, ele vê dessa maneira. Ele vê o mais fácil. É mais fácil jogar lá, vou pegar o dinheiro. Só que a questão é a seguinte, existe um passivo ambiental que está sendo criado. Sim. Às vezes o caçambeiro tem essa sensação, fala assim, vou jogar no terreno baldio porque ninguém me fiscaliza. Mas no dia que alguém fiscalizar e a multa doer no bolso, eu costumo dizer que o ser humano, ele age no amor ou na dor. Isso é verdade. Então assim, no amor não vai. Ninguém fiscaliza. Você pede, pelo amor de Deus, ninguém faz nada, vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí fala, eu quero fazer certo, mas os meus concorrentes fazem errado. Então você primeiro tem que conscientizar o gerador. Fala, gerador, descartar de forma irregular, você é responsável por tudo que você gera. Você pode pagar essa conta.